Olá, sou Carmo Rico e sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo suspiro de Natal, essa luvinha com esses elementos sobrepostos em alto relevo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram e ficar sabendo de todas as novidades. Pegue então a sua guia de luva e prepare uma receita de merengue suíço feito com clara de ovos em pó. Você pode ver aí na descrição do vídeo como adquirir as minhas apostilas e os templates para fazer esses lindos suspiros. Descubra como fazer com as minhas apostilas, como fazer um merengue suíço e um merengue francês com clara de ovos em pó. Você vai ver como é magnífico fazer suspiro com clara de ovos em pó, porque você não tem que quebrar ovos. A segurança de não ter contaminação também é muito maior. E você não vai ter também que se preocupar em reaproveitar as gemas. Então, veja como adquirir as minhas apostilas com a receita de merengue de clara de ovos em pó aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar então a fazer os elementos. Você vai colocar um papel manteiga sobre o template, sobre a guia. Para não sujar a sua guia, coloque ela dentro de uma pastinha de plástico, como eu faço, essas pastinhas para documentos. Então, vamos começar a fazer aqui a bengalinha. Eu vou te mostrar como preparar o merengue, como colorir o merengue para a gente fazer as bengalinhas, com esses risquinhos característicos da bengalinha, desse docinho de Natal. A gente vai pegar um merengue vermelho, a gente vai preparar um merengue vermelho bem forte e a gente vai colocar um bico aqui no nosso saquinho de confeitar, tá? Eu tô utilizando um bico C12, tá? Você pode usar qualquer bico redondo para fazer essas bengalinhas. E a gente faz como você está vendo aqui no vídeo, Eu faço aqui risquinhos com o merengue vermelho e aí depois eu vou encher, com cuidado com o merengue branco, tá? Eu vou colocar um pouco de merengue branco aqui dentro do saco, desse saquinho que eu já fiz aqui, então, essas risquinhas com o merengue vermelho. Agora sim, a gente vai começar então a fazer as bengalinhas, sobre o papel manteiga. A gente coloca o papel manteiga aqui sobre a nossa guia, sobre o nosso template, e a gente começa então a modelar aqui os elementos que a gente vai depois, decorar a nossa luvinha, tá? Então, eu começo fazendo aqui, eu corto um pedaço de papel manteiga e começo a fazer os elementos. Eu começo a fazer pela bengalinha, Se você vai fazer mais de uma luvinha, aí você faz os elementos necessários, Você faz 2, 3 elementos de cada, conforme a quantidade de luvinhas que você vai fazer, tá?
Agora, a gente vai fazer aqui o pirulito. Eu coloquei aqui um pauzinho cortado, tá? Na metade. E eu faço aqui um círculo, né? Vou circulando aqui para poder formar o pirulito, né? Que a gente vai precisar para decorar depois a luvinha, tá? E aí, você faz quantos pirulitinhos você for precisar. Agora, de seguida, a gente faz aqui os corações, né? Com o merengue vermelho. Eu tô usando um bico número 14, tá? Da Wilton, mas você pode fazer isso sem bico também. Simplesmente você coloca o merengue no saquinho e depois corta, faz um cortezinho bem pequeno, tá? Agora, com o merengue branco, eu faço aqui os detalhezinhos, né, do coração. Você vê que aqui nesse merengue branco, eu não coloquei bico no saco, tá? Tô fazendo sem bico mesmo. E aí, você faz quantos corações for preciso, tá? Dependendo da quantidade de luvinhas que você for fazer, você já faz todos os elementos, a quantidade de elementos necessária. E aí, depois você pega esse papel manteiga e vai colocar sobre uma assadeira, que é para poder depois, quando todos os suspiros estiverem prontos, você levar ao forno. Nós vamos fazer agora as folhas e a árvore de Natal com merengue verde, tá? Eu tô usando um bico aqui, número 8, né? Um bico antigo, não tem número, mas é um bico, você pode usar número 8, número 10, tá? Um bico redondo para fazer as folhinhas e a árvore de Natal também. E você pode também, né? Se quiser fazer sem bico. A gente contorna aqui o desenho, né, do template. E depois a gente dá um jeitinho aqui com um agulhão no palitinho, né, para tirar as imperfeições.
Nós vamos fazer agora então a luvinha, tá? A gente coloca então papel manteiga e a gente começa, né, com o merengue vermelho. Tô utilizando um bico número 14. E a gente começa contornando aqui o desenho, né, do nosso template. A gente contorna aqui o desenho da luvinha, né? E depois a gente vai preencher todo esse espaço, né, de dentro aqui do desenho com o merengue vermelho. O volume, né, da luvinha vai depender da quantidade de merengue que você vai colocar aqui. Se você colocar uma quantidade maior, né, de merengue, a luvinha ela vai ficar com mais volume, ela vai ficar mais gordinha, né, mais volumosa, tá? Então, você pode colocar mais ou menos merengue, você só não pode colocar muito pouquinho, porque depois ela pode se partir, ficar muito fininha e partir, tá? Então, você tá vendo, eu tô preenchendo com bastante merengue para ela ficar bem volumosa. De seguida, então, eu vou começar a fazer aqui, né, o detalhezinho para imitar, né, a lãzinha, né, para imitar a lãzinha, né, das luvas. Eu começo então fazendo risquinhos e depois eu vou fazendo, né? Vou fazendo aqui o detalhezinho com o bico, vou puxando, fazendo gotinhas e vou puxando sempre numa direção e depois eu volto fazendo gotinhas e puxando na direção inversa. E aí você pode ver aqui, né? Os detalhes como eu tô fazendo aqui no vídeo.
Agora a gente vai começar então a fazer a parte branca aqui, né, da luvinha. Olha só, em cima aqui dos elementos, em cima do desenho aqui, onde vão ficar os elementos, eu tô fazendo aqui esse retângulo com merengue branco, que é para ficar uma base, né, que é para depois a gente, com o chocolate branco, vocês vão ver mais aqui à frente, a gente montar os elementos, né. Então eu faço esse retângulo aqui, que é uma base onde vão ficar, né, os elementos de suspiros, né, que a gente fez já anteriormente. E agora o detalhe aqui do punho eu vou fazer com um bico, tá? Eu vou fazer com esse bico aqui, um bico 6B. Você pode fazer o bico 6B ou 4B, tá? Ou outro bico à sua escolha. Eu tô fazendo aqui com esse bico, com o bico 6B. E eu faço aqui essas pitangas, né? Bem grandes, que é para formar o punhozinho.
Agora aqui, olha só, eu já tô com outra luvinha já pronta e eu vou mostrar outro modelinho de punho usando o mesmo bico. Eu faço aqui esse punhozinho assim, né? Faço esse movimento aqui de vai e vem para formar outro modelinho de punho que eu tô mostrando aqui para vocês com o mesmo bico. Agora sim, com todos os elementos, né? Já todos os elementos prontos, a luvinha também, a gente vai levar o nosso suspiro ao forno a 90 graus. Se o seu forno não atinge a temperatura mínima de 90 graus, então você vai colocar a temperatura mínima que ele atinge, né? E vai deixar a porta do forno um pouquinho aberta com a ajuda de uma colher de pau. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, que é para a gente poder continuar postando novas receitas. Então, olha só, já tirei aqui os suspiros do forno. Eles ficaram por 1h30 no forno, tá? Então, aqui eu tenho já as luvinhas já prontas, retiro o papel manteiga e a gente vai começar, então, a montar aqui os elementos para finalizar a nossa luvinha de suspiro. Tem aqui já os elementos que a gente fez, né, anteriormente, né? E eu vou montar aqui, então, com chocolate branco, tá? Eu vou usar chocolate branco para montar a nossa luvinha de suspiro. Você pode usar glacê real, né? Mas eu acho que fica mais gostoso, mais fofinho, né? Mais delicado com chocolate branco. Aí você derrete, né? O chocolate branco e a gente coloca num saquinho de confeitar, faz um biquinho, um cortezinho bem pequeno e a gente começa então montando, como vocês estão vendo aqui no vídeo, a gente começa a montar os elementos aqui na luvinha. Aqui o pirulito, né? Eu faço com o pauzinho do pirulito, eu insiro aqui delicadamente aqui no suspiro, né? E depois de seguida eu vou colando aqui os elementos com chocolate branco.
Pronto, agora que a gente já colocou tudo, né? Delicadamente, a gente já fez aqui a nossa montagem aqui dos elementos. Eu agora vou finalizar, tá? Vou finalizar aqui a luvinha com chocolate branco e com esses confeitozinhos, nessa misturazinha que eu fiz aqui de confeitos. Eu coloquei alguns confeitos variados e coloquei também um pouquinho de açúcar, né? Açúcar colorido. Aí você coloca os confeitos que você já tiver, né? Da cor que você preferir ou a cor que você já tiver em casa, e você faz essa misturazinha, que é pra gente dar esse detalhe final aqui na luvinha. E pronto, agora, né, você pode também colocar um pouquinho de glitter, né, depois, para dar um brilho por cima aqui desses confeitos, mas é opcional. E estão finalizadas, né, tá finalizada a nossa luvinha de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.